Minha melhor amiga roubou o meu padrasto da minha mãe e a minha mãe pediu pra eu poder roubar ele de volta. Ela pediu pra mim. Pra poder ficar comigo? É claro que não, porque a gente quer ver o quê? Macho tomando na rabieta. E eu topei. Sabe aquela amiga vizinha, best friend, que estudou com você, que morou na mesma rua que você, que brincou com você, que cresceu com você, que roubou o marido da sua mãe pra você? Era essa best friend. Vivia na minha casa. Gente, dá problema. Dá problema. A minha mãe se separou do meu pai quando eu tava mais ou menos ali com os meus 10 anos. Isso a minha amiga já vivia dentro da minha casa, mas ela tinha acho que 13. Então, assim, nunca aconteceu nada entre ela e meu pai que eu saiba. E aí, passou alguns anos, quando eu estava com os meus 17 anos, a minha mãe se casou novamente, né? Arrumou um marido novo, não sei o quê, toda aquela história, eu gostava muito dela, foi tudo muito rápido, do nada. Quando eu vi, pisquei assim, o homem já tava morando lá em casa. Só que até aí tudo ótimo, o problema da minha mãe, já tava com os meus 17 anos, focada ali em fazer uma faculdade pra poder ser alguém na vida, morava numa cidade muito pequena. E minha amiga seguia ali comigo do mesmo jeito. Até que foi passando os tempos, tinha 2 anos que a minha mãe estava com o meu padrasto, eu estudando pro pré-vestibular. Chego em casa, a minha mãe está quebrando a casa toda, uma gritaria, e come daqui, grita daqui, faz isso. E eu entrei em casa, quando eu entrei, minha mãe puxando a minha melhor amiga pelos cabelos, ela simplesmente pegou o meu padrasto na cama com a minha best friend forever. Eu na biblioteca estudando, tá, gente, pra poder passar na faculdade, e ela, furiofando com o meu padrasto. Mãozinha aqui, como se vocês pudessem ver. Aí, ao invés de fazer o que eu fiz aqui. Enfim, toda aquela riburiça, chega os vizinhos tudo separando e briga daqui. E aí virou o comentário da cidade, que a gente morava em cidade pequena. Então todo mundo sabia da vida de todo mundo. Minha mãe botou ele pra fora porque ela não aceitou. Passou mais ou menos 2 semanas e estava meu padrasto de novo dentro de casa, porque minha mãe lustrou o chifre, não aceitou, durou só 2 semanas. Só que aí o meu padrasto jurou que nunca mais ia fazer, que foi um erro, que não sei o que. Eu não falava mais com a minha amiga, né? A gente discutiu, ela parou de ir na minha casa, eu parei de conversar com ela, porque ela pegou meu padrasto, magoou minha mãe. Quando eu menos esperei, minha mãe perdoou ele tava lá, e aí ele começou a ter uns comportamentos meio estranhos. Começou a dar perdido da minha mãe, começou a voltar tarde pra casa, começou a dormir fora. E eu, até que a minha mãe simplesmente veio chorando, falando pra mim que o meu padrasto tinha saído de casa. Eu tinha acabado de chegar em casa, do trabalho, tava trabalhando, e minha mãe falou, olha, ele saiu de casa, foi embora, porque ele foi morar com a sua ex-amiga. Meu padrasto foi morar com a minha melhor amiga. Do Neida. Alugou uma casa e foi morar com ela. Ele só ficou ali em casa o tempo que ele tava alugando a casa. E aí a minha mãe sentou comigo e me pediu uma coisa que eu nunca pensei que ela ia me pedir. Ela me pediu pra poder roubar ele de volta. Curte e comenta parte dos poderes da blogueira. Ao que tudo indicava, minha mãe estava com sangue nos olhos, porque ela ficou extremamente revoltada que o meu padrasto tinha deixado ela pra poder ficar com a minha melhor amiga. E ela achou que seria de bom tom, ela achou que seria uma ótima ideia eu roubar ele de volta. E eu fiquei, mãe, mas como é que você quer? Como eu não tô te entendendo. Você quer ficar com um homem que tá com a minha melhor amiga, e aí eu vou ficar com ele, e como é que você quer voltar com ele? Eu comecei a embolar a situação toda, minha mãe chorando, ela falou, não, eu só quero a minha vingança. Então o que eu quero que você faça? Pegue o contato dele, comece a jogar uma conversa nele, falando, poxa, que você fez com a minha mãe, que não sei o que, logo com a minha melhor amiga, porque não comigo? Dê uma de apaixonada, inventa uma história, e eu quero que você deixe ele tão louco ao ponto dele largar ela pra poder ficar com você, e aí você vai dar um chute no rabo dela. Porque a minha melhor amiga falou pra mim, falou pra mim que ela tinha feito isso tudo porque ela tava muito apaixonada por ele, que ele amava ela, que ela amava ele, que ela ia casar com ele, que não sei o que, mas ela criou toda essa conflito na cabeça dela e ela acreditou. Ela não era só uma rapariga velha, safada que tava querendo roubar o macho do outro. Não, ela estava apaixonada por ele e ela acreditou que ele ia largar tudo. Eu fiquei meio assim, falei que não, conversei e tal, mas no fim acabei topando pelo desespero da minha mãe. Peguei o número dele e mandei mensagem. Falei, olha, eu estou revoltada com o que você fez. E aí ele achou que era por eu ter, né, traído minha mãe, ele ter traído a minha mãe. Então eu falei, não. Ele logo me respondeu. Eu falei, não é por isso. O que ela tem que eu não tenho? Por que você olhou pra ela e não olhou pra mim? Eu já te dei confiança diversas vezes e você nunca nem quis ficar comigo, que não sei o quê. E aí ele ficou meio assustado, ficou um tempo sem responder. Ele falou que nunca tinha percebido, que não foi a intenção dele, que ele não quis me magoar. E aí eu dei uma de desentendida e falei, eu sempre fui apaixonada por você, eu estou muito magoada, eu estava disposta a ficar com você. E aí ele falou pra mim que sempre reparou em mim, mas que ele não achou que eu fosse fazer isso com a minha mãe, por isso que ele nunca fez nada. Eu falei que tava muito magoada, parei de responder ele, falei, vou dar um gelo e vamos ver se ele vem atrás. 2 dias depois ele começou a me mandar mensagem, falando que não parava de pensar em mim, que não parava de pensar no que eu falei, que nós podíamos ter vivido coisas incríveis, ou seja, ele não valia uma nota de R$1. E aí ele começou a jogar um assunto, vamos nos encontrar, que não sei o que eu tô afim, que eu não paro de pensar em você e tudo mais e tal. Eu topei, né, me encontrar com ele, marquei tudo bonitinho, falei com a minha mãe, e aí, a gente faz o que agora? Ela falou, agora você vai mandar mensagem pra sua melhor amiga, manda toda a conversa e manda o local que você marcou com ele, que nós vamos só pra poder ver o barraco.
Eu mandei tudo pra ela ficou extremamente ofendida, falando, não acredito que ele fez isso comigo, porque ela achou que ela seria a Rã Pimenta de Ouro, que ele ia trair minha mãe, mas que com ela seria diferente. Ela ficou revoltada. No fim, ela foi no encontro, que era pra eu ir, chegou lá, minha filha, ela já chegou estapeando ele, que aí minha mãe chegou estapeando junto, eu cheguei estapeando junto, o homem apanhou de 3, no fim ele foi embora dali mais roxo que não sei o que. Ela se separou dele porque ficou ofendíssima, não aceitou o chifre também, e no fim ele teve que se mudar da cidade, que ele ficou tão mal falado por todo mundo que ele desistiu de morar ali. Em pleno domingo, uma senhora me liga e fala: você sabe o que seu marido tá fazendo? Porque ele está aqui falando que você sabe o que ele tá fazendo. Na hora, eu já comecei aqui a me tremer todinho porque eu não sabia o que ele tava fazendo. E, meus amigos, o que meu marido estava fazendo levou ele pra cadeia. E acrescentou também uns acessórios na minha cabeça, né? Eu era casada há 12 anos e eu tinha um filho de 1 ano e meio. Ele tinha 1 ano e 6 meses. E aí o meu filho, quando ele nasceu, ele teve diversos problemas no coração. Ele deu anemia, ele nasceu prematuro. Então, assim, era uma luta constante. Meu filho ficava no hospital, eu ficava noites e noites internada. Meu filho era muito fragilizado. E o meu casamento, que era um casamento muito bom, ele foi meio que esfriando, mas devido ao fato do nosso filho estar doente. Então a gente espera que o macho que a gente casou entenda que o filho não é só da mulher, é do homem também. Então isso não era o meu filho que estava doente, era o nosso filho que estava doente. E o meu querido marido não entendia, porque o amor dele era até certo ponto. No primeiro problema, amor, eu já não significava mais nada, quem dirá o filho dele. Com isso, eu acabei ficando muito ausente em casa, porque o meu filho vivia internado e eu vivia internado no hospital com meu filho. O meu marido fazia as visitas, revezava comigo quando dava, porque ele trabalhava, e eu sempre conversava com ele, eu via o quanto o nosso casamento estava afetado, como a gente estava afastado. E quando tudo aconteceu, nós estávamos há 6 meses sem furanfar. Só que eu não acho que isso seja uma justificativa, porque eu estava cuidando do nosso filho. Eu perdi meu emprego, eu estava vivendo de auxílio, porque eu não conseguia trabalhar cuidando do meu filho. E aí, eu tinha acabado de ter alta, né? Voltei pra casa com o meu filho e o meu marido não estava em casa. E eu achei estranho, porque ele sabia a hora que eu ia voltar, ele sabia que eu estaria em casa, sabia que eu ia precisar dele pra poder me ajudar com o nosso filho. Liguei pra minha mãe, perguntei se ele tava lá, minha mãe falou que não. Eu falei: mãe, você pode vir pra cá pra me ajudar? Ele não tá em casa, não sei o que, eu preciso saber onde ele tá, não sei o que. Minha mãe veio. Tá bom, comecei a ligar pro telefone dele, ligar, e ninguém atendia. Eu desisti, botei o telefone em cima da bancada, fiquei ali conversando com a minha mãe, quando o meu telefone tocou. Quando o meu telefone tocou, era uma senhora que começou a berrar no meu ouvido, perguntando se eu sabia o que meu marido estava fazendo realmente, que se eu soubesse eu era uma safada igual a ele, que ela era da igreja e que ela não ia aturar esse tipo de comportamento, que ela estava me ligando porque ela estava muito preocupada, que não sei o que, e que ela estava indo na Delegs. Eu tive que ir pra onde a senhorinha estava, curte, comenta pra parte das coisas da blogueira. A senhorinha gritando no meu ouvido, eu falando: minha senhora, calma, não tô entendendo o que você tá falando, eu não sei de nada, acabei de chegar do hospital com meu filho, o que que houve, não sei o que. Ela falou assim: olha só, eu vou te dar um endereço e você vem aqui pra casa pra gente poder esclarecer tudo, porque eu estou ligando pra polícia, que a pessoa e tal, fazendo todo o escândalo. Eu falei: tranquilo, relaxa. Falei com a minha mãe, falei: mãe, cuida aqui do meu filho que eu vou lá rapidinho. Não era longe, era perto da minha casa. E aí eu fui, gente. Quando eu cheguei lá, era uma casinha bonitinha, né, provavelmente uma senhora. Eu cheguei, ela falou: entra que agora você vai escutar tudo que eu tenho pra falar. E eu já fui sentando, porque conforme ela foi falando, eu fui quase desmaiando. Meu marido estava sentado num sofá com uma menina do lado dele e um menino do lado dele. Esse menino devia ter, tipo assim, 14 anos. E essa menina devia ter basicamente 14, 15 anos também. Eu olhei aquela situação sem entender e tinha uma senhora e um senhor. Ambos, você via que eles eram, assim, bem conservadores, da igreja. E aí ela começou a falar: olha só, minha filha, você falou que você tá chegando no hospital com seu filho, aconteceu alguma coisa? Eu falei: não, meu filho tem 1 ano e meio, meu filho vive doente, eu estava no hospital com meu filho, cheguei em casa, era pro meu marido estar em casa, mas ele não está em casa, a senhora estava gritando, falando que eu sabia alguma coisa que eu não sei, não sei que a senhora tá sabendo que eu não sei. E aí ela falou que ela havia ido pro culto de domingo, só que não teve o culto porque o pastor passou mal e não tinha nenhum substituto de emergência, e aí liberaram o pessoal pra poder vir embora, e que quando ela chegou lá na casa dela, o meu marido estava furanfando com a menina de 14 anos. E que, basicamente, o filho dela, né, que era o garoto, estava sentado no sofá jogando videogame, enquanto ele furafava com essa menina no quarto. E aí ela fez um escândalo, obviamente, e aí eles começaram a se explicar. Isso ela me contando, ela já tinha descoberto tudo, tava só jogando a bomba no meu colo. Basicamente, meu marido conheceu esse menino de 14 anos em um site de aplicativo de amizade. Começaram a virar super amigos,
super bestos. Um cara de 30 e poucos anos com um garoto de 14 anos, 13 anos, sei lá. E aí ele contou pra esse menino a vida triste, que eu tava deixando ele carente, que não sei o que ele não fotografava mais e tudo mais. E aí esse menino se ofereceu de mostrar a foto dele pras amigas dele e ver se as amigas dele não tinham interesse. Tipo assim, fazer a ponte dele com as amigas dele. Meu marido aceitou, só que o nosso dinheiro basicamente estava todo indo pros tratamentos do nosso filho, tanto meu, tanto dele, do auxílio e tudo mais. Minha mãe tava ajudando, meu pai tava ajudando, tava todo mundo ajudando. E aí, o que ele fez? Falou pro garoto que não tinha local, que não sei o quê, porque eu morava perto da minha mãe, então ele não podia entrar na minha casa com ninguém, porque minha mãe ia vir me contar. O que ele fez? Perguntou pro garoto se não podia fotografar no quarto do garoto, o garoto deixou. E aí eles combinavam tudo certinho. Toda vez que os pais dele estavam na igreja, ele ia e fotografava com uma das colegas dele. Parece que ele tava ficando com 3 amiguinhas dele. Um burro velho de quase 40 anos. Eu olhei bem pra cara dela e falei assim, se você pode ir pra Delegacies, então. Foi pra Delegacies, denunciou ele, porque uma das meninas tinha 13 anos. Ele ficou preso, perdeu o emprego. Eu continuei na minha casa, cheguei, arrumei as minhas coisas e tipo, quando ele saiu, né, porque ele saiu, porque o pai e a mãe dele deram um jeitinho, eu fui pra casa da minha mãe, me separei. Eu não quis conversa, ele também não tentou me explicar, só abaixou a cabeça e ficou calado. Enquanto eu estava cuidando do meu filho no hospital, ele estava furefando com pré-adolescentes na casa dos outros. Estava eu na praça e meu marido me mandou a seguinte mensagem: acabei de te ver. Aí eu falei assim, e por que você não falou comigo? E a resposta dele... Eu tava no trabalho quando uma amiga minha me mandou uma mensagem falando assim, amiga, hoje vai ter uma festinha aqui na praça. Vê se você consegue sair mais cedo do trabalho pra você dar um pulinho aqui e tal, sem seu marido. A gente podia curtir a noite, pelo menos um pouquinho, mais ou menos umas 2 horinhas. O meu marido, ele chegava em casa sempre bem mais tarde do que eu. E aí, né, a gente vai pela lábia dos outros. Eu falei pro meu chefe que não tava me sentindo muito bem, perguntei se eu poderia sair um pouco mais cedo hoje. Ele autorizou. Me arrumei ali no espelho mesmo, linda e bela ali do trabalho, do banheiro, saí toda pimponha, cheirosa, que eu tinha umas coisas dentro do meu armário, e fui encontrar uma amiga minha numa praça. Aí vocês acham que eu avisei Jurandir? Não avisei Jurandir. A gente tava trocando mensagem normalmente, eu continuei trocando mensagem com ele como se nada tivesse acontecido. Até porque a gente não tinha esse costume de, tô indo embora, não sei o quê. Então eu tava conversando normalmente com ele como se eu estivesse no trabalho mesmo. Só que eu realmente achei que eu não ia fazer nada demais. Sabe aquela coisa? Não vamos gastar crédito à toa? Na minha cabeça, eu não tinha por que eu falar, Jurandir, tô indo ali pra casa de uma amiga, tô com uma praça com uma amiga minha e tal. Eu podia fazer isso? Eu podia. Mas eu falei, pra que ficar dando motivo? Porque na minha cabeça, se é aquela questão, né? Eu posso, ele também pode. Então, se eu fosse pra praça, ele ia querer ir pra um barzinho com os amigos dele, eu era egoístinha, não queria que ele fosse. E aí eu cheguei lá na praça, tava minha amiga com um monte de gente. Gente, ela tava com um grupinho, que eu falei, querida, chamou quase que a cidade inteira. Tava rolando um sambinha ali na praça e tal, tava dando aquelas festas, como se fosse um showzinho. A gente começou a curtir a noite, adoidada e tal, bonitinha pra cá, bonitinha pra lá. Quando eu vi que tava mais ou menos próximo do meu marido chegar, eu falei pra ela, amiga, daqui a pouco eu vou embora, porque daqui a pouco o João chega em casa e tal, eu tenho que estar em casa. Só que eu estava habilitada. Gente, daqui a pouco eu só recebo uma mensagem do meu marido. A seguinte mensagem: acabei de te ver na praça. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou fazer uma de desentendida, vou falar que eu vim aqui, passei aqui, tava indo embora, passei aqui porque a menina me gritou, minha amiga, a gente ficou conversando. Aí eu fui e respondi, falei, amor, eu tava voltando do trabalho, a Angélica me gritou e tal, falou pra gente parar pra conversar. Por que você não veio falar comigo? Eu fiz ação séria desentendida, gente. Ele me respondeu. Curte e comenta, compartilha pra ajudar a blogueira. Lembra que eu falei pra vocês que eu tava tomando umas biritinhas? Então, lembra que eu falei pra você que a querida da Angélica tava cheia de amiguinhos? Tinha um que era um gato e ele tava me olhando desde a hora que eu tinha chegado. E aí ele começou a puxar assunto comigo, não sei o que e tal. E a gente toma biritinho, samba daqui, samba dali. Esse menino me puxou e me tacou-lhe um beijo. Sabe aquele beijo desentupidor de privada? Aquele que tu fica assim, ó, querido, vai me engolir aqui mesmo? Foi esse tipinho aí. Só que eu amei. Eu tava, tipo assim, adorando, biritada. Não pensei nas consequências dos meus atos no chifre de João. E comecei a beijar o menino de volta. E ali a gente ficou o festival todo agarrado. Só que, gente, eu realmente não tava medindo as consequências dos meus atos. Porque a gente morava numa cidade que era uma cidade pequena. Então, assim, todo mundo tava me vendo ali no cangote do Jurandir, que não era o Jurandir, meu marido João. Então as chances de alguém chegar e bater pra João era muito grande. Mas eu tava habilitada, mais louca que o Batman, não tava nem aí, amor. Tava mais doido que o doidinho da praça. A única diferença pra mim, pro doidinho da praça, é que o doidinho morava na praça e eu não. Tava ali, mano, na empolgação. Aí eu vi que tava dando o horário e chamei a Angélica e falei, Angélica, estou indo embora, porque daqui a pouco meu marido vai sair do trabalho. Eu tenho que ir em casa tomar um banho pra poder ver se cura essa cachaça. E vou pedir um delivery, alguma coisa assim. Vou começar a beber pra falar que eu tava bebendo em casa. Ela
Ela falou, não, amiga, tudo bem e tal. Fica só mais um pouquinho, que horas ele chega? Eu falei assim, ele chega umas 10 horas. Era tipo assim, 8h30. Ela falou, fica mais um pouquinho, menos de uma horinha. Daqui a pouco você vai embora umas 9h30, que dá tempo dele chegar. Aí eu fiquei matutando. Falei, cara, ele sai do trabalho 10 horas. Né? Então até ele chegar aqui, dá mais ou menos umas 10h40, que é uns 40 minutos assim de distância até ele vir. Aí eu falei tranquila, de novo fui pela cabeça dos outros e tava ali, dando várias beijocas no menino e tal, não sei o quê. Até que passa mais ou menos uns 20 minutos, desde a época do momento que eu falei que ia pra casa, que se eu tivesse ido pra casa não tinha acontecido. Fui pegando flagra, errei, fui moleque. Meu marido me mandou uma mensagem no meu telefone. Amor, acabei de te ver aí na praça. Assim, galera, aí eu fui e fiz a sensuária, como eu falei pra vocês, falei, caramba, amor, poxa, eu tava saindo aqui do trabalho, a Angélica me gritou, vem aqui papear com ela, por que você não parou, por que você não falou comigo? Ele me mandou uma foto, beijando o menino, e falou assim, eu não queria te atrapalhar. Gente, me pegou na curva, com elegância. Ele não fez um escândalo, ele terminou comigo na elegância, ele só falou assim, quando você acabar, você passa aqui em casa pra pegar suas coisas. Eu não tinha o que falar, a prova do chifre tava ali, ele tinha sido corno, minha mãe ia fazer o quê? Eu só respondi, ok. Tranquilão. Quase que eu falei, valeu, Tufão. Falei, entendeu? Falei, vou continuar aqui. Continuei ali a noite toda, aí eu beijei na boca do menino de novo, beijei mais umas 300 bocas. Curti a noite toda, no dia seguinte eu fui lá, peguei as minhas coisas e fui embora e me separei. Vou fazer o quê? Ele já tinha visto mesmo. Um cliente meu me pedia pra todo sábado fazer xixi num potinho e dar pra ele. Até que um belo dia eu recebi uma ligação da esposa dele. Eu era PG desde que eu tinha mais ou menos uns 18 anos. E quando eu tava com 26 anos, eu fui contratada por um cara que ele falou pra mim que era indicação, que não sei o quê. E ali a gente começou a ter ali, né, o nosso caso. Ele falou que era casado, mas ele pagava muito bem. Ele me dava muito presente, ele cuidava de mim, ele me ajudava a pagar as coisas, me deu carro, me deu apartamento, me deu uma casa. Gente, o cara não só me deu um apartamento pra eu poder morar, como ele me deu uma casa pra eu poder alugar. Porque ele falou pra mim que seria uma renda. E ali eu fui levando, já tinha 3 anos que eu tava nesse relacionamento com ele. Relacionamento não, né? Eu era contratada, ele sabia eu fazia outros PZs, eu não deixei de fazer nada por conta dele. Mas eu tava ali fazendo meu pezinho de meia e quando eu tivesse uma renda a qual eu podia sair dessa vida, eu sairia. Mas até então eu tava fazendo a minha renda. E aí, do nada, ele começou a me fazer um pedido. Ele falou pra mim, olha, eu preciso que você me faça um favor. Gente, ele vinha me ver frequentemente. Ele falava pra mim que era casado, mas eu não sei o que ele falava com a esposa dele não, porque ele falava que a esposa dele não sabia. E aí ele começou a me pedir levar. Sabe aqueles potinhos de urina, de xixi, de fazer exame? Ele começou a levar. Todo sábado ele ia me ver. Tipo assim, ele ia me ver durante a semana também, sabe? Mas no sábado era certo. E aí, todo sábado, ele começou a me fazer esse pedido. Nos outros dias que ele ia me ver, não, só no sábado. Ele pediu pra eu poder fazer o pips ali e desse pra ele. E aí eu não entendi muito porquê, perguntei, ele falou que não era nada demais, que ele só queria. No início até achei que ele tava levando pra fazer algum exame, né, pra poder ver se eu tinha alguma coisa. Até achei que era. Só que como ele começou a pedir todo sábado, frequentemente, eu falei, que exame é esse? E aí, menina, ele me pedindo, eu dando esse saquinho, então todo sábado ele levava. E domingo ele tava com a família dele, na casa dele, que ele tinha 3 filhos, não sei o que, tinha esposa, ele tinha muito dinheiro. Aí, do nada, era numa segunda-feira, quando eu recebi uma ligação da esposa dele. Gente, quando o meu telefone tocou, que eu atendi, que ela falou que era ela, eu quase caí pra trás. Ele tinha sumido desde sábado, não respondia as minhas mensagens e ele nunca ficava sem falar comigo, então eu tava achando muito estranho. Até que eu recebi uma ligação da esposa dele. E, gente, ela já me ligou falando um monte de coisa. Vocês não têm noção, por comentar a parte dos papéis da blogueira. Ela já ligou me xingando de tudo quanto é nome, falando que eu sabia o que ele tava fazendo e que eu estava aceitando. Só que eu achei que era relacionado à traição. E aí eu comecei a falar com ela, minha senhora, olha só, eu sou contratada, seu marido está me pagando, do mesmo jeito que ele me paga, ele ia pagar outra. Eu não sou amante do seu marido. Eu comecei a falar, eu não sou amante, eu sou não sei o que, tenho ele, tenho outro, estava fazendo ali meu pezinho de meio, não sei o que. Comecei a falar. Só que ela falou, olha, que ele ficava com a ariranha na rua, eu já sabia, eu não estou falando disso não, você sabe muito bem do que eu tava falando. Só que eu não sabia do que ela tava falando. Ela falando que era pra eu parar de fingir, pra eu parar de ser desentendida, de fazer desentendida, como que eu pude fazer isso com outra mulher, que ela poderia ter ficado doente. E aí eu comecei a perder minha paciência, porque ela só me xingava de tudo quanto é nome,
e não falava o que era. Eu falei, sabe, minha senhora, se a senhora sabe que seu marido te trai comigo, que deve ser comigo e com várias outras, que ele deve estar procurando com quem gastar o dinheiro dele, eu não vou ficar aqui aceitando ligação da senhora, me ofendendo, me xingando, é isso aí mesmo, que não sei o quê. E ela falou, eu não tô falando da traição, eu estou falando dos xixes, do meu pipis. Aí eu já falei, o quê? Desculpa, o quê? O que meus xixes tem a ver com isso? Não entendi. E ela falou, para de fazer isso. Eu falei, minha senhora, a senhora me fala o que tá acontecendo, eu vou desligar o seu fone. E aí ela começou a me falar. O marido dela estava levando o meu pipis pra casa dele e estava colocando no suco dela. Suco que ela bebia todos os dias de manhã, que ela era esse negócio de verde, não sei o que. Ele botava o meu pipis no suco dela. E aí um dia, parece que nesse domingo, né, ela pegou e viu ele colocando os xixes no suco. E quando foi perguntar pra ele, ele fez questão de contar que era meu pipis, eu, a mulher que ele traía ela. E ela pegou o telefone dele e ligou pra mim, me esculhambando, que não sei o que, e eu não sabia onde ele tava. Eu fiquei em choque, falei que eu não sabia de nada disso e desliguei o telefone. Eu fiquei tão chocada que eu fiquei... Desliguei o telefone correndo. Só que no mesmo momento que eu desliguei, minha campanha tocou. E quem que era? O marido dela. E aí, gente, eu fiquei chocada por ele fazer isso, é sacanagem. Assim que ele entrou, eu falei, cara, sua esposa acabou de me ligar. Como que você pode fazer isso? Que história é essa? Ele falou, eu sei, deixa ela ligar, deixei o telefone lá na mão dela e vim embora. O que tá acontecendo? Ele entrou e me contou que descobriu, olha o babado em cima do babado. Descobriu que a irmã dele tava tendo um caso com ela. Ou seja, as duas estavam ali juntinho. Ele descobriu pela câmera, porque tinha uma câmera na casa dele que a mulher dele não sabia. Descobriu que as duas estavam tendo um caso e ele resolveu se vingar dessa forma. Eu não falei nada, porque eu não tinha nada a ver com isso. Eu era uma contratada. Ele dormiu ali naquele dia. No outro dia, ele conversou comigo, falou que queria muito que eu largasse essa vida pra poder ficar com ele, que ele não ficava com outras mulheres, que ele só ficava comigo, que ele iria me assumir, que ele ia me dar tudo do bom e do melhor. E eu falando que eu não queria, porque eu tinha uma vida muito boa, e que ele ia ficar comigo até arrumar outra, que não sei o quê, depois eu ia ficar lascada, e que eu tava fazendo meu pé de meia. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você fica comigo e eu vou fazendo o seu pé de meia. Eu vou te dar todo mês uma quantia, você vai depositando na sua conta, e você vai comprando imóveis, você pode comprar outras casas, você já tem uma casa, você pode comprar outra, já tem esse apartamento aqui, e você continua comigo. Fica comigo, só comigo, a gente casa, a gente fica junto, eu quero ficar com você, eu gosto de você. E você vai fazendo seu pé de meia, se um dia a gente se separar, você vai ter pra onde ir. Eu gostei da proposta dele, aceitei. Atualmente a gente tá casada há 8 anos. Meu relacionamento com ele é muito tranquilo, eu saí dessa vida, ele super me aceitou. Até hoje eu não desconfiei de nada, mas eu já tenho um bom dinheiro guardado em mais ou menos umas 15 casas. Então se ele se separar de mim, tá tudo certo. Gente, ele tem muito dinheiro pra gastar e vender, e dar, e distribuir. E eu tô me aproveitando. Meu marido falou num churrasco de família que gostoso era o tubinhas do pai dele. Como assim? Porque ele não falou num motivo brincalhão, brincalhudo, não. Gente, o que a gente descobriu nesse churrasco e foi o puro suco do caos. Quando eu comecei a namorar com meu marido, eu via que ele não se dava muito bem com a mãe dele, sabe? Tanto que tudo com a gente aconteceu muito rápido, a gente começou a namorar, eu morava sozinha, ele veio morar comigo, e a gente se casou e tava ali construindo a nossa vida. Só que aí, com o tempo, eu acho que o que a mãe dele e ele precisava era de espaço. Com o tempo, ele começou a ter uma relação muito boa com a mãe dele. Só que aí, do nada, um belo dia, eu já tinha 4 anos de casada com ele, o pai e a mãe dele resolveram se separar. Do nada, se separaram, foram morar em casas diferentes. E ali ele deu todo o apoio pra ambos, tanto pro pai quanto pra mãe. E tava tudo certo. Um divórcio, né? Quem nunca? Quem nunca? Só que nesse período do divórcio, gente, foi um inferno. Porque o meu marido teve que dar uma atenção muito grande pra mãe dele, pro pai dele. Então, às vezes ele dormia na casa da mãe, às vezes ele dormia na casa do pai. Às vezes eu ia dormir lá com ele. Às vezes era aquela loucura, acude um, acode o outro, isso, aquilo. E o que tava assim, tranquilo, tudo resolvido, tudo na paz, virou toda aquela mafuasa, aquela confusão. Até que do nada, se passou 2 anos que eles tinham se separado, eles resolveram voltar. Do nada, gente. O meu sogro largou a casa lá que ele alugou, voltou pra casa da minha sogra, ficou tudo bem. E aí, resolveram fazer o quê? Resolveram fazer um churras pra poder comemorar. Só que o meu marido, que eu achei que ia ficar super feliz com isso, ele não gostou do pai e da mãe dele terem voltado. E eu falei, cara, você não tá feliz, acabou a confusão, seu pai e sua mãe voltou, não sei o quê. E ele não gostou de jeito nenhum, falando que não, que isso era um absurdo, que eles já estavam 2 anos separados, que isso não fazia sentido, e ficou revoltado. E eu falei, olha, eu entendo que você passou uma situação muito complicada com seu pai e sua mãe, porque ele teve que apoiar os dois, mas eles voltaram, tá tudo bem, vamos lá, vamos comemorar. Ele sequer queria no churrasco de comemoração, chamou toda a família, e ele não queria ir. Mas ele era filho único, mas aí eu conversei com ele, não sei o quê, e fomos nós pro churrasco. Tava rolando o churrasco, todo mundo feliz, bonitinho, não sei o que, os dois parecendo um casal de adolescente apaixonado, e meu marido sentado na cadeira emburrado, e bebe pra cá, e bebe pra lá, e bonitinho, faz isso. E aí o
meu sogro foi inventar de fazer um discurso, né, de reconciliação e não sei o quê. Quando ele terminou, tá na metade do discurso, meu marido dá um tapão na mesa. Porque o meu sogro falou assim, não, porque eu não consegui ficar longe dessa mulher porque ela é muito gostosa. Só que eu tava elogiando lá minha sogra. E aí meu marido deu um tapa na mesa. E, gente, deixa eu comentar parte das pessoas da blogueira. Quando meu sogro falou que minha sogra era uma delícia, que ela era muito gostosa, que não sei o quê, que não conseguiu ficar sem ela, meu marido deu um tapa. É mesmo, pai? Assim? Revoltada. Eu falando assim, calma, Jurandir. Falei, calma, Jurandir tava com raiva. Eu falei, bom, deve estar ofendido que o pai dele tá falando assim da mãe dele. Calma, Jurandir, tudo bem, eles são um casal e tal. Todo mundo ali rindo, brincando, feliz. E aí ele me deu um empurrãozinho e falou assim, dá licença. Cheio do show da Xuxa. Ele falou assim, gostoso mesmo é o Tubinhas do meu pai. Só que na hora, eu achei que ele queria ofender, entendeu? Tipo assim, vai tomar no Tubinhas, entendeu? Vai, porque eu achei que era isso, mas não era, irmãos. Não era. Aí eu olhei assim e falei, amor, para com isso, o que tá criando confusão, não sei o quê. Só que o pai dele arregalou os olhos aqui, que o olho dele ficou desse tamanho, assim, que faltava pouco sair da cara dele. E a mãe dele falando assim, filha, não fala assim com o seu pai, que não sei o quê. Porque ela entendeu a mesma coisa que eu. Que ele tava querendo ofender, que ele tava revoltado, que não sei o quê. E aí ele começou a berrar, falando que ele não ia aceitar essa reconciliação, que isso era um absurdo. E de novo a mãe dele, e tipo, parou a música, todo mundo olhando. Gente, devia ter mais ou menos umas 30 cabeças ali. Tava todo mundo, primo, tio, vovó. E tava todo mundo ali, minha família, tava todo mundo. E aí ele falando que não ia aceitar. E o pai dele começou, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo, só que eu achei que eles estavam discutindo entre si. E aí minha sogra começou, olha, filha, eu sei que você passou uma situação muito difícil comigo com seu pai, que foi uma barra, mas acabou. Tá tudo bem, nós voltamos, tá nos tranques. Paz e amor, suave na nave. E aí meu marido falou, esse é o problema. Porque quando a senhora separou do meu pai, que parece que foi a minha sogra que pediu o divórcio, você separou do meu pai, você deixou meu pai carente. Você deixou meu pai sozinho, você abandonou meu pai. E eu ocupei o seu lugar. Aí na hora todo mundo já começou assim, chama a Cristina do Casos de Família, como assim? Aí eu comecei a entender que o Tubinhas que ele tava falando que era uma maravilha, não era de ofensa. Era algo que ele realmente tinha provado. Ele tinha provado o olho de Tandera do meu sogro e tava falando ali na frente de todo mundo que ele e o pai dele tiveram um caso quando a minha sogra e ele estavam separados. Aí eu já olhei pra cara dele. Ali naquele mesmo instante eu tava descobrindo que eu era corna. Minha sogra também tava descobrindo que era corna. Não corna, porque ela era solteira na época. Mas que o pai, o marido dela e o filho dela tinham tido um caso. E ele tava falando com uma naturalidade como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aquilo ali virou um caos. A minha avó desmaiou. Minha avó da minha família desmaiou, a avó dele também, e levou um pro hospital, e o pai indo pra cima dele falando que ele prometeu que ia ser um segredo. Parece que o tempo que a minha sogra tava separada do meu sogro, eles tiveram um caso de tanto que o meu sogro tava carente, de tanto que ele dormia na casa do meu sogro. Aí eu fui pra cima do meu marido também, dei um estabefe nele, no fim eu me separei, a minha sogra também se separou, e foi assim, descobri que eu era corna, e é isso. E detalhe, os dois se mudaram da cidade, tá? Se estão juntos, não sei. A irmã do meu marido foi lá em casa e quando chegou lá, ela falou, ué, você ainda não tá pronta pra poder viajar? Sendo que essa viagem só aconteceria no dia 28 e no dia ainda era dia 26. Final do ano, véspera de ano novo, a família do meu marido, a qual eu era muito próxima, decidimos alugar uma casa. Todo mundo deu um pouquinho, uma casa perto da praia, não sei o quê. Seria uma viagem mais ou menos de umas 4 horas de onde a gente morava. Tinha mais ou menos uns 6 meses que a gente estava se organizando sobre isso, né? O Natal a gente passou lá na casa dele. E essa viagem aconteceria, na minha cabeça, que o meu marido me informou, no dia 28 de dezembro. A gente passaria lá até a virada, voltaria mais ou menos no dia 5 de janeiro. Eu tava de férias no meu trabalho, meu marido também. A gente sempre tirava férias no fim de ano. E assim, gente, eu ajudei a pagar. Eu paguei a minha parte e não foi barato. Até aí tava tudo ótimo, né? Eu não tinha família no estado onde eu morava, porque eu conheci o querido Jurandir quando ele foi fazer um freelance onde eu morava em outro estado pra empresa dele. E acabou que a gente se conheceu, nos gostamos. Eu larguei toda a minha família, todo o meu suporte pra poder vir casar com o Jurandir, pra morar no quintal da casa da mãe dele. O tempo passou, a gente alugou uma casa em outro local, porque não tava dando mais certo. Amo a minha sogra, mas só quem mora no quintal de sogra sabe como é. Até aí tudo ótimo, tudo organizado. Passamos o Natal lá, foi incrível. Comecei a arrumar umas coisinhas ali pra poder me preparar pra essa viagem. Nós não tínhamos filhos. E no dia 26 de dezembro,
Meu marido acordou cedinho e falou que ia jogar bola com um amigo dele, só que ele tinha esse costume, sabe? Ele sempre fazia isso. Eu falei que tudo bem, só que as horas foram passando, e ele não voltava. Eu falei, gente, que futebol é esse que não acaba nunca? Comecei a mandar mensagem, ele falando pra mim que tava no churrasquinho que tava tendo lá, de confraternização, não sei o que, e eu falei, tá bom. Quando deu mais ou menos umas 4 horas da tarde, chega minha cunhada lá em casa pra poder perguntar pra mim se eu não tinha um maiô pra ela, porque o maiô dela tinha rasgado e ela não tinha nada, não dava tempo de comprar, que não sei o que. Falei pra ela entrar e falei, claro, tem, não sei o que, e emprestei o meu maiô pra ela. Aí ela olhou pra um lado, olhou pro outro e falou assim, ué, cadê tuas malas? Você não tá pronta não? A gente vai viajar daqui a pouco. Porque tínhamos combinado de viajar todo mundo junto. Aí eu já olhei pra cara dela e falei assim, que papo é esse? Curte comendo pra parte dos peixes da blogueira. Aí quando ela perguntou pra mim se eu não já tava pronta, eu olhei pra cara dela e falei, tô pronta por quê, querida? Tá doida? Viagem dia 28. Ela falou assim, não, nós vamos viajar hoje, dia 26. Já tá todo mundo pronto. Cadê as suas malas e tal? Você não tá pronta? E aí a gente começou a debater, eu falando pra ela que não, que a viagem seria no dia 28. Ela falou, não é possível, será que eu confundi e tal? Aí ela ligou pra mãe dela e falou, mãe, a viagem é hoje ou a viagem é dia 28? Ela, não, filha, é hoje, daqui a pouco, tá? A gente ia viajar mais ou menos umas 5 horas da tarde. Eu, no auge da minha inocência, comecei a ligar pra Jurandir vir pra casa, que ele tinha confundido os dias, e a viagem, na verdade, era hoje, tudo mais, que eu ia ajeitar as coisas correndo, não sei o que, ligando, e Jurandir não me atendia. Aí eu fui olhar no guarda-roupa dele e reparei, porque assim, ele não tinha muita roupa, e as roupas dele era eu que lavava, dobrava, então eu sabia exatamente o que tinha ali. Vi que tinha umas roupinhas dele que tinha sumido, e a mochila que ele usava pra poder fazer viagens, geralmente quando ele fazia assim, pela empresa, também tinha sumido. E nisso, a minha cunhada olhando pra minha cara assim, sem entender nada, sabe? Tipo, cadê ele? Cadê tuas coisas? Aí eu entendi que ele arrumou a mochilinha dele e picou mula, e que ele queria viajar sem mim. Na hora, gente, eu desabei, comecei a chorar, sentei, falei pra minha cunhada, olha, eu acho que ele tá fazendo isso, eu não tô entendendo por quê. Ela falou, não, isso não vai acontecer, a gente não vai falar nada pra ele. Ela era irmã dele, tá? Você vai comigo, porque no meu carro tem espaço, então você vai comigo. Arrumei ali minhas coisas de qualquer jeito, porque eu queria ver o porquê que ele tava fazendo isso. Se ele tivesse falado pra eu não quero que você vai, tá, eu nem iria, sabe? Eu terminaria o relacionamento, porque o que ele tava fazendo não era certo, mas eu queria saber o porquê que ele não queria que eu fosse. E o porquê que ele sequer falou comigo sobre. Então eu arrumei todas as minhas coisas, botei no carro da minha cunhada, ela foi em casa, vou pegar o carro, vou passar aqui pra te buscar. Arrumei tudo bonitinho, fiquei esperando ela passou, me buscou e a gente foi. E nisso eu não falei com ele, não mandei mais mensagens, não falei nada. E ele também não me mandou mensagem nenhuma. O meu marido, ele era aquele tipo de pessoa que fazia as coisas e depois ele ficava te pedindo desculpa, perdão, eu errei, vou mudar. E ia te vencendo pelo cansaço. Então, basicamente, ele tava acostumado a fazer as coisas comigo e devia pensar, depois eu peço perdão e ela vai me perdoar. Só que eu já tinha 6 anos com ele e eu já tinha perdoado diversas coisas. Nunca peguei nenhum tipo de traição, nem nada do tipo. Mas ele sempre me dava uns perdidos, sabe? E depois eu inventava uma história, me pedia desculpa e eu acabava cedendo. O caminho todo eu fui conversando com a minha cunhada, falando que eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E ela falando, seja lá o que for, a gente vai descobrir e tudo mais. E a gente foi viajando. Foi mais ou menos 4 horas e pouquinho de viagem. Só que quando eu cheguei lá, que eu desci do carro, eu entendi o porquê que ele não queria que eu fosse e quem estava lá. Curte comendo a pastilha pra ajudar a blogueira. Depois de 4 horas de viagem, conversando com a minha cunhada, me perguntando o que tava acontecendo, porque o Jurandir tava fazendo aquilo comigo. Assim que eu nem precisei de muito, gente. Assim que eu desci do carro, eu entendi o porquê que Jurandir não queria que eu fosse pra viagem. Eu desci do carro com a minha cunhada, a gente abriu a porta e, tipo assim, era uma casa bem grande, que tinha um terreno bem grande. Então foi, tipo assim, estacionando os carros tudinho, a família dele, sabe? E aí parou um carro que eu nunca vi na minha vida, né? E desceu o Jurandir com uma mulher. Só que ele ainda não tinha me visto, porque eu meio que desci escondida e ele desceu de costa e foi apresentando a Camila pra família dele. E assim, você via o choque na cara da mãe dele, na cara do pai dele, tipo, olhando pra pessoa sem entender. Ele estava apresentando a Camila. Quem que era a Camila? Muitos meses atrás, eu havia trabalhado em uma empresa que era tipo uma telemarketing. E eu fiquei trabalhando lá mais ou menos durante 2 anos. E essa Camila, ela era supervisora da minha parte, sabe? Ela meio que cuidava de onde eu trabalhava.
tinha vários setores. Cada gerente era responsável por um setor. E essa Camila era gerente supervisora responsável pelo meu setor. E nós ficamos muito amigas, sabe? Nós começamos a sair fora do trabalho, a gente ia pra barzinho, a gente ia pro shopping, até que eu comecei a levar ela na minha casa. Ela começou a frequentar a minha casa e tudo mais. E aí, do nada, a Camila simplesmente se afastou de mim. A gente era muito amiga, a gente vivia próximo. Eu considerava ela muito porque ela era a única amiga que eu tinha ali. Até rolava ciúme, as pessoas falavam que ela puxava o meu saco e tudo mais. Só que aí, do nada, a Camila meio que se afastou, sabe? Ela foi de uma semana pra outra, ela ficou super fria comigo, não falava mais comigo, não me respondia. E uma semana depois que isso aconteceu, veio acontecendo durante uma semana, ela simplesmente me demitiu. Eu lembro que eu não entendi nada do que tava acontecendo, contei pro meu marido e tal, ele falou que era assim mesmo, que era empresa e tal, e eu arrumei outro emprego e tudo certo. Só que desde dessa época pra cá, o meu marido, agora pensando, ele começou a se comportar meio estranho, sabe? Ele começou a sair de casa, assim, do nada, falava que eu jogava futebol, começou a chegar mais tarde, começou a me dar perdida, as viagens começaram a aumentar. Só que eu sempre achei que era a demanda do trabalho, porque era o que ele falava pra mim. Pois é, meus queridos, ele começou a apresentar a Camila como namorada dele. Eu esperei ele terminar as apresentações, né? E falei, bonito. Que lindo, né, Jurandir? Gente, quando ele olhou pra minha cara, que a Camila também olhou pra minha cara, ele empalideceu-se, sabe? Ele ficou igual o Gasparzinho e a Camila a mesma coisa. Eu falei, então quer dizer que eu paguei a viagem, a minha parte, mas a minha parte foi pra Camila, pra poder a Camila comer, beber, se divertir no ano novo, e eu ia ficar em casa, sem ter como vir pra cá, e você me meter no chifre aqui, depois você ia voltar pra me pedir perdão. Gente, o pau começou a torar, o ano novo começou cheio de emoções antes mesmo de chegar o ano novo. Fui pra cima do meu marido, fui pra cima da Camila, virou aquele bafafá e tal, bate daqui, bate ali. Olha, mas eu bati tanto nela, bati tanto nele. A família dele separou, no fim a família dele botou ele pra fora, falou que o que ele tava fazendo não era certo, não sei o que, meio que expulsou ele dali. Eu passei o ano novo com a família dele. Quando eu voltei, já não tinha mais nada em casa, ele pegou todas as coisas dele e foi embora. Nós nos separamos e hoje ele tá morando com a Camila. Eu acordei com uma mãe gritando no meu portão, minha filha, minha filha, minha filha. E quando eu saí pra fora, que eu olhei no meu quintal, foi a pior cena que eu já vi na minha vida. Com 7 anos de casamento, meu marido, ele simplesmente começou a se comportar de uma maneira muito estranha. Ele começou a chegar em casa atrasado, ele começou a dobrar no trabalho dele, coisa que ele nunca fazia. Ele começou a esconder o telefone dele, ele trocou a senha do telefone dele e eu não tinha acesso. E a gente começou a brigar muito por isso, porque eu nunca aceitei isso. Eu não era de ficar olhando telefone, rede social, coisas do tipo, mas eu gostava de ter acesso. E ele me tirou esse acesso de um dia pro outro. E falou que tava cansado de eu ficar pegando no pé dele, que ele queria uma liberdade, que ele era um indivíduo também, apesar de ser casado comigo, que eu podia ter minha liberdade também. E eu comecei a achar um pouquinho estranho aquele papinho. E nós morávamos numa cidade muito pequena, sabe? Só que ele achou que eu ia acreditar nesse papinho, até que eu paguei uma pessoa pra poder hackear o telefone dele. A pessoa disse que precisaria do telefone pra poder fazer, mas como não tinha como levar o telefone, porque o único momento que ele desligava assim do telefone é quando ele ia dormir, ele falou, faz o seguinte, eu vou te ensinar passo a passo e você faz. Ele me ensinou passo a passo e tudo mais, e eu acabei descobrindo que ele estava me traindo. Eu amava muito o meu marido e eu tinha uma dependência emocional dele, assim, muito grande. Então, eu chorei, gritei, a gente brigou, quebrou o pau, não sei o que. Eu descobri que ele não tava me traindo com uma, mas com várias pessoas. Sabe, teve aquela confusão, eu fui pra casa da minha mãe, fiquei uma semana lá, ele foi atrás de mim, a gente conversou. E aí ele disse pra mim que ele ia parar com isso, que ele não ia mais me trair, que era pra eu voltar, pra eu perdoar e pra eu dar uma chance. E nisso eu acabei aceitando, né? Ele falou que eu voltaria a ter acesso a tudo e que ele iria parar qualquer coisa que ele estivesse fazendo. Eu aceitei, falei que eu não queria saber exatamente de tudo, porque tinha muita coisa ali que eu não tinha visto, eu vi assim por alto e já tinha descoberto o que eu queria e deixei pra lá. Até que um belo dia, era mais ou menos 5 horas da manhã, eu comecei a escutar uma gritaria no meu portão, uma mulher chorando, chorando, desesperada e gritando, minha filha, minha filha, minha filha. Gente, quando eu saí pra fora, quando eu comento a parte 2 pra poder ajudar a blogueira, meu marido ainda tava dormindo, né? Era muito cedo, ele não tinha nem saído pra trabalhar. Eu escutei aquela mulher gritando, 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 chorando, chorando, chorando e vi que ela tinha começado a pular o meu portão quando eu vi da janela. E eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Corri pra fora, saí pra fora, meu marido também acordou. Gente, quando eu saí pra fora, eu morava, tipo, meio que num sítio. Era uma cidade muito pequena e na minha casa tinha um pé de árvore, um pé de manga muito grande. Era muito, muito grande, era uma árvore que fazia sombra na minha casa toda porque misturou um pé de manga com um pé de castanha. Sabe aquelas árvores que tem umas folhas grandonas em cidade pequena? Tinha uma basicamente dentro da minha casa. Quando eu saí pra fora, simplesmente tinha uma menina
pendurada na árvore. Sim. A mulher entrou, conseguiu pular o meu portão e ela foi pra cima do meu marido, porque ela viu que ali já não tinha mais o que fazer, porque a menina já tinha ido de arrasta. E aí ela começou a gritar, começou a bater no meu marido, falando que a culpa era dele, que ele tinha feito aquilo com a filha dela. Eu comecei a chorar, entrei em desespero quando eu vi aquela menina. Eu subi na árvore, tentei tirar ela de todo jeito, enquanto os dois estavam ali brigando. Eu falando, gente, vocês não vão ajudar a menina, porque na minha cabeça eu ainda tinha esperança. Então eu subi na árvore, eu tentei tirar a menina e sozinha puxava a menina. E aí depois eles pararam meio que de brigar e foram tentar me ajudar. No fim, a menina realmente já não estava mais ali. Chamamos a polícia, né, os bombeiros e tudo mais. E eu perguntei o que estava acontecendo, o que tinha levado a filha dela a fazer aquilo, porque a mulher estava muito nervosa, chorava muito nesse meio tempo. Já tinha muitos vizinhos, todo mundo tentando ajudar, não sei o que, chegou a polícia, chegou isso, chegou aquilo. E aí ela falou que aquela menina, ela era namorada do meu marido, ela era amante, né, do meu marido, e que meu marido havia rompido com ela. Só que ela era muito nova, ela era uma menina que devia ter mais ou menos uns 18 anos, ela estava muito apaixonada, uma dependência emocional muito forte, tentou voltar com ele várias vezes, tentou ficar com ele, mas ele realmente não quis, falou que queria terminar, que queria seguir a vida dele, e ela não aguentou e fez isso. Gente, a culpa me corroeu de uma forma, assim, absurda, porque eu coloquei na minha cabeça de alguma forma que a culpa era minha, porque tinha sido eu que tinha mandado ele parar com tudo que ele estivesse fazendo. Eu não sabia que ele tinha, além de me traído, começado um relacionamento com uma pessoa, principalmente uma menina tão nova. E a culpa me corroeu e aquilo foi desesperador, né? A gente foi todo mundo pra delegacia prestar depoimento do que tinha acontecido. A menina foi enterrada, a mãe dela ficou assim, isolada. E a culpa me corroeu ao ponto de eu não conseguir continuar, né, com o meu casamento, eu não consegui perdoar, eu não consegui. Toda vez que eu olhava para aquela árvore, eu lembrava da menina ali, eu me mudei. Terminei, né, o meu casamento, mas pra mim não deu. A culpa me corroía, assim, de uma forma absurda. E eu nunca mais quis saber dele. A gente se separou, ele pediu muito pra voltar, implorou, mas eu realmente não consegui lidar com a culpa que eu estava sentindo. Mesmo sabendo que aquilo ali não era culpa minha, mas eu não consegui esquecer aquela imagem, o meu desespero tentando tirar aquela menina dali. Eu não acreditava em trabalho para separar casal até eu começar a não sentir mais vontade de me relacionar com meu marido e descobrir que o que estava acontecendo estava dentro da minha própria casa. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca acreditei em amarração, em trabalho para poder fazer uma pessoa ir de arrasta, para poder separar um casal. E não é por falta de respeito à religião ou nada do tipo. É que eu sempre acreditei que toda religião vem de Deus, que é uma coisa boa. Cada um com seus costumes, cada um com seus ideais, cada um com aquilo que acredita, mas eu sempre considerei uma coisa boa. Então, todas as vezes que alguém me falava que tinha determinada religião que fazia coisas ruins, eu não conseguia acreditar. Eu não acreditava nisso, eu achava que isso era mito, que isso não existia, porque eu via toda e qualquer religião como uma coisa boa, como uma coisa vindo de Deus. Eu era casada há 8 anos e o meu casamento sempre foi incrível. Meu marido sempre foi muito apaixonado por mim e eu por ele. Eu nunca tive nenhum tipo de problema em relação à traição e olha que eu procurava e nunca achei. E o meu marido, ele era aquele tipo de pessoa que ele tinha muitos amigos, que ele gostava muito, assim, de chegar domingo, receber todo mundo em casa, e eu acabei me adaptando em relação a isso. Antes eu não era, eu era mais tímida, mas eu via tanto dele nisso, eu via a alegria dele, de receber os amigos dele, as pessoas que trabalhavam com ele, a família dele. Então, dava domingo, dava sábado, a nossa casa tava sempre lotada, as pessoas dormiam na nossa casa. E a minha vida toda foi assim, 8 anos de relacionamento era assim, os nossos 5 anos de namoro foi assim, eu me casei na igreja, tudo certinho, tudo bonitinho. Então nós recebíamos muitas visitas. Até que um belo dia, né, o meu casamento, do nada, ele começou a dar errado. Eu e meu marido, nós começamos a discutir muito. E eu comecei a perder o interesse em relação a namorar com meu marido, a ir pra cama com meu marido. E eu achei que era devido a essas brigas. Então eu conversei com ele, expliquei tudo mais. A gente parou de brigar, né? Nós conversamos, nos resolvemos e ficou tudo bem. Só que eu não conseguia namorar com meu marido. A vontade não vinha, eu não sentia nada, eu não queria, eu olhava pra ele e eu não sentia nada. E obviamente ele começou a me cobrar, porque a gente sempre foi um casal que tinha, né, muita relação. Nós sempre fomos ali ativos. E aí ele começou a reclamar. E eu tive que ir ao médico pra eu poder ver o que estava acontecendo. Fui ao médico, não descobri nada. Tava tudo bem, eu só não sentia nenhum pingo de vontade. Até que um dia eu fui dar uma faxina na minha casa e o que eu encontrei... Curte e comenta a partir das propriedades da blogueira.
Eu tava naquela situação, né, com meu marido, eu não sentia vontade de namorar com ele. Ele também não tava fazendo muita questão. No começo, ele ficou bem preocupado, mas a gente já tava nisso há mais ou menos uns 2 meses. Eu não tava fazendo muita questão, ele também não tava, eu não sentia vontade nenhuma. Parece que eu tava seca por dentro, sabe? O nosso relacionamento esfriou de uma forma, assim, absurda. E aí era próximo, né, do fim do ano, e eu tava dando aquela faxinona pro fim do ano. Porque provavelmente ia receber nossa família, o Natal era sempre na minha casa e tudo mais. E eu fui dar uma faxina na casa, arruma daqui, arruma dali, fui descongelar a minha geladeira, né? Eu fui descongelar, não, a minha geladeira, ela não era aquela geladeira que descongela, sabe? Ela é aquela geladeira que tipo assim, que dá gelo, mas não é tanto, sabe? E aí eu fui tirar tudo de dentro do freezer, que meu freezer era muito grande, tinha muita coisa lá dentro, eu queria jogar alguns fora, abrir espaço e tal, fui limpar a geladeira. E aí, quando eu abri o freezer, que eu fui tirando tudo bonitinho, eu achei um papelzinho muito pequenininho, com um durex, como se tivesse em volta de um durex, pra não molhar, sabe? Como se ele tivesse envelopado pelo durex. Nesse papelzinho minúsculo estava o meu nome e o nome do meu marido. Tava dentro do congelador, lá no fundo, escondido. Gente, olha, eu só consegui ver porque eu tirei tudo e olhei lá no fundo e vi. Quase que eu não vi. Eu ia limpar tudo, botar tudo lá dentro e eu não ia ver, porque tava muito escondido. E era muito pequeno. Na hora que eu vi aquilo, eu não entendi, eu me assustei. Porque, bom, não tinha sido eu que tinha colocado aquilo. E eu entendi que aquilo ali era algum tipo de simpatia, alguma coisa do tipo. Eu chamei o meu marido, perguntei pra ele se ele tinha colocado o nosso nome ali por algum tipo de simpatia. Sei lá, eu pensei qualquer coisa. Eu pensei que talvez meu marido quisesse salvar nosso relacionamento, viu alguma simpatia na internet, alguma coisa do tipo. E ele falou pra mim que não sabia o que era aquilo. Na hora, eu tinha uma amiga que ela era da religião, né? Ela era espírita. Eu mandei pra ela e perguntei pra ela o que era aquilo. Falei pra ela que eu achei dentro do congelador da minha casa, né, que eu fui arrumar a casa, expliquei pra ela, e aí ela me perguntou se eu recebia muita gente na minha casa, e eu falei que recebia. Na hora, ela me mandou um áudio me explicando, falando que aquilo ali era um trabalho, que alguém colocou aquilo ali dentro do meu congelador pra acabar com o meu relacionamento, né, pra que eu e meu marido se esfriássemos tanto como assim, na nossa tratativa, que por isso que era um nome anotado e tal, e colocado dentro do congelador. Eu nunca ouvi falar sobre isso, eu nunca vi isso na minha vida. Eu fiquei muito assustada, falei pra ela assim que eu não sabia quem tinha colocado aquilo ali, e ela falou pra mim que eu teria que fazer uma limpeza na minha casa, que eu teria, né, que ir lá na religião dela, conversar e tudo mais. Eu fui com ela e fiquei sabendo que realmente tinha sido isso. Fiz uma limpeza na minha casa, me identifiquei super com a religião, comecei a seguir. Hoje em dia eu estou nessa religião, eu sigo essa religião. Eu não faço ideia quem que colocou aquilo ali, quem fez aquilo ali, a gente não sabe, a gente não imagina. Eram muitas pessoas que frequentavam a minha casa, então não dá pra se suspeitar de alguém, sair acusando alguém. Hoje em dia, eu fechei um pouco a minha casa. São raras pessoas que vão pra minha casa. O meu casamento com meu marido, depois que tudo foi desfeito, depois que ficou tudo certo, voltou ao normal. Nós voltamos a ser o mesmo casal de 8 anos atrás. Graças a Deus, tá tudo bem. O meu marido, ele resolveu também entrar pra religião comigo. Nós seguimos, respeitamos todos e todos. E hoje em dia, graças a Deus, o nosso casamento está ótimo. E a filha do meu namorado, que jogou um escorpião no meu bebê recém-nascido? Bom, eu vou tentar contar sem chorar, porque é um assunto que ainda mexe muito comigo. Eu namoro tem quase 3 anos e o meu namorado, ele tem uma filha de outro relacionamento. Quando eu conheci o meu namorado, na época, a filhinha dele tinha 4 anos. E no começo do nosso relacionamento, do nosso namoro, foi assim, bem conturbado. Foi um namoro muito difícil, porque a ex dele não aceitava de jeito nenhum o nosso namoro. Na verdade, ela usava a filha, porque ela dizia que se ele começasse a namorar novamente, que ele ia se esquecer totalmente da filha, que ele não ia mais dar atenção para a filha dele. O que não era verdade, porque o meu namorado, gente, ele sempre foi um pai exemplar. Não tenho o que falar dele como pai. E a filhinha dele, ela gostava bastante de mim. Até que por um bom tempo, a ex dele resolveu nos dar uma paz. Na verdade, essa paz durou até ela descobrir que eu estava grávida. Aí começou o verdadeiro inferno na minha vida. Todo santo dia eu ia parar no hospital de nervoso, de raiva. Eu nunca tive problemas com pressão alta, do nada a minha pressão começou a subir muito. E sim, por várias e várias vezes
Eu me arrependi de ter conhecido o meu namorado, me arrependi de ter engravidado, me arrependi de ter entrado nessa. Mas, por outro lado, eu sempre também fiquei mal com esse meu sentimento, porque eu amo meu namorado e ele é um cara incrível, ele é muito, muito bom pra mim. Eu não tenho o que falar dele, muito pelo contrário, eu tenho sorte de ter ele. Tá bom, o tempo passou e o meu filho nasceu. Até o nascimento do meu filho, a filha do meu namorado, ela ainda gostava de mim. Mas quando o meu filho nasceu, ela mudou completamente. Quando eu ganhei alta, que nós fomos pra casa, nós passamos pra buscar a filhinha dele pra ela poder ir pra casa com a gente, conhecer o irmão, passar um tempinho ali com a gente. E quando nós chegamos em casa que ela foi conhecer o bebê, gente, ela fechou a cara na hora e ela disse que ela não queria conhecer o bebê. E não bastando isso, sabe o que ela disse? Parte 2. Então, como eu estava dizendo, não bastando toda essa reação dela, a filhinha dele olhou pra mim e disse assim: você tirou o meu papai de mim, tomara que o seu bebê... Deus que me perdoe, mas quando ela disse aquilo, gente, eu senti uma raiva tão grande, mas tão grande daquela menina. Mas ali no momento, pedi perdão pra Deus, deixei a minha raiva de lado e tentei conversar com ela, explicar pra ela que não tinha nada a ver, que o pai amava os dois igual. O meu namorado também corrigiu ela ali na hora, sentou com ela, explicou pra ela que nada ia mudar, que ele amava os dois igual, que não tinha diferença, mas sem sucesso algum. Até que a situação começou a piorar. Toda vez que a filhinha dele vinha pra casa, gente, ela fazia questão de me deixar louca. Ela quebrava do nada. Ela passava assim, catava copos e pratos e jogava no chão pra quebrar. Na hora de comer, ela espalhava comida pra tudo quanto é lugar no chão. Ela passava no cabelo. Isso não é nada. Na hora de ir no banheiro fazer o número 2, ela pegava e fazia no chão, catava e passava na parede, em tudo quanto é lugar, na toalha, o que tivesse no banheiro ela limpava. Só que eu aguentava tudo calada. Eu não reclamava porque eu não queria que isso afetasse o meu relacionamento. Eu não queria deixar o meu namorado mal. Até que um certo dia, o meu namorado chegou em casa de surpresa com uma cesta de chocolate, um buquê de flores, a coisa mais linda, uma aliança e me pediu em casamento. Na verdade, eu que sempre morei sozinha e quando a gente se conheceu, depois de um tempo, ele que veio morar comigo. Então ali ele disse que ele queria casar, fazer tudo certinho. Ele queria também mudar de casa para uma casa que fosse nossa, comprar móveis novos para que fossem nossos, né? Ele queria fazer tudo correto. Tava tudo indo assim perfeitamente até que a ex dele descobriu do pedido de casamento. E assim que ela descobriu, ela já ligou pro meu namorado e pediu pro meu namorado buscar a filha porque ela tinha vários compromissos e ela não tinha como fazer os compromissos com a menina. E beleza, meu namorado buscou a menina e assim que eles chegaram em casa, o meu filho tava dormindo no quartinho dele e nisso o meu namorado disse que ia no mercado rapidinho pra ele poder comprar as coisas pra fazer almoço. Então eu coloquei desenho pra ela assistir na sala e falei pra ela ficar quietinha que eu ia tomar um banho rapidinho e que eu já ia fazer companhia pra ela. Parte 3. Beleza, fui pro meu banho e depois de uns 5 minutos que eu estava no banho, eu ouvi um grito. Foi então que eu percebi que esse grito era um grito do meu filho, só que era um grito diferente. E em seguida do grito, ele começou a chorar. Só que, gente, era um choro que eu nunca tinha ouvido, ele nunca tinha chorado daquele jeito. Era um choro de dor e de desespero. Gente, eu saí daquele banheiro que eu nem me sequei e fui correndo pro quarto dele. E assim que eu cheguei no quarto, sabe o que eu encontrei? Um escorpião em cima do meu filho. E assim que eu olhei pro chão, tinha um potinho. Então eu olhei pra filha do meu namorado e comecei a perguntar pra ela o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, o que ela tinha feito. E ela, com um olhar totalmente assustado, olhando pra mim, começou a chorar. E ela disse assim: foi a mamãe, tia. A mamãe disse que era um amiguinho pro irmãozinho. Nossa, que ódio, que ódio, que ódio. Ai, só de lembrar... E eu a todo momento na correria com meu filho gritando, eu ligando pro meu namorado e nada dele atendeu o telefone. Então abandonei tudo, corri no vizinho, contei pra ele e o vizinho correu comigo e com o bebê pro hospital.
E chegando no hospital, já correram com meu filho para a sala de emergência. Ai, e depois de um tempinho eu tive a notícia de que estava tudo bem e que meu filho estava bem. Foi a cena mais angustiante da minha vida. Eu não desejo para nenhuma mãe passar pelo que eu passei. Eu vi ali passar pelos meus olhos e eu achei que eu nunca mais ia dar um abraço no meu filho. Depois que tudo passou, que a mãe da criança ficou sabendo o que aconteceu, vocês acreditam que ela foi me xingar? Ela ficou brava porque eu larguei a menina dela com os vizinhos? Eu só queria salvar a vida do meu filho. Quando o meu namorado ele ficou sabendo de tudo que aconteceu, cara, ele ficou assim, extremamente arrasado. Ele ficou perturbado. Sentou com a filha, perguntou por várias e várias vezes se foi a mãe mesmo que realmente tinha pedido pra ela fazer aquilo. E todas as vezes ela dizia que sim. Então ele conversou com ela, ele explicou o quanto aquilo era perigoso, que era muito perigoso, que não podia fazer aquilo. Conversou bastante com ela e eu acho que ela entendeu. Mas resumindo, o meu namorado ele entrou na justiça pra pegar a guarda da menina, da filha dele. Ele cortou todo o contato que ele tinha com a ex dele. Mas a questão aqui eu não sei mais se eu quero continuar com ele. Eu desanimei demais. Eu sei que a menina é uma criança, mas eu não consigo olhar pra ela com amor. Eu nunca, jamais vou maltratar ela, mas eu não vou conseguir amar. Eu não sei como vai ser, eu não sinto segurança perto deles. Mas é aí que eu pergunto, será que é coisa de momento? Será que um dia tudo isso vai passar? Será que por ser um pouco recente eu ainda tô um pouco assustada com tudo? Se eu pudesse colocar o meu filho dentro de um potinho, ficar trancada com ele assim e salvar ele pro resto da minha vida, proteger ele pro resto da minha vida, eu faria. Mas agora, no momento, eu não sei o que eu faço, não sei se eu largo, não sei se eu continuo, se eu dou mais uma chance. Eu amo ele, ele me ama, eu confio demais, ele é uma pessoa incrível. Mas eu só quero proteger o meu filho. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu que descobri o meu chifre através da Alexa. Pois é, bendito o dia que eu decidi comprar essa Alexa. Eu fui casada por 13 anos. E em 2020, eu e o meu marido, nós nos mudamos de cidade porque o meu marido foi promovido no trabalho. Então, por conta disso, nós precisamos nos mudar. Porém, no final de 2021, a minha mãe acabou ficando doente e ela precisou de mim. Eu sou filha única e é claro que eu jamais iria deixar a minha mãe sabendo que ela precisava de mim. Então eu voltei para minha cidade para poder cuidar da minha mãe. E é claro, né, que antes de ir, eu sentei com o meu marido, conversei com ele, expliquei a situação da minha mãe, falei para ele que eu ia ficar uns dias lá para poder ajudar ela, cuidar dela, né? Perguntei para ele se estava tudo bem, né, para ele, e ele super me apoiou, falou que eu poderia ir sim, tranquila, e que eu podia ficar lá quanto tempo eu precisasse. Até que um mês depois que eu já estava na casa da minha mãe, eu comecei a sentir umas coisas estranhas, uns sentimentos diferentes, estranhos. Eu não sabia se era saudade do meu marido, se o ciúme estava começando a bater, insegurança. E detalhes, ele não me dava motivos para isso, tá? Tá bom. Até que um dia eu liguei por várias vezes o dia inteiro e ele não me atendeu. Foi a primeira vez que isso tinha acontecido. Parte 2. Até que de noite, o meu marido me respondeu pedindo 1000 desculpas pelo sumiço dele o dia inteiro. Só que ele disse que no trabalho tinha sido um dia muito difícil e que por conta disso, ele desligou o celular para conseguir dar mais atenção lá no trabalho. Mas quando ele me falou isso, eu senti, gente, um aperto no meu coração assim tão grande que ali na hora eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo. Terminei de falar com ele, desliguei o celular e fui dormir. Só que antes de dormir, eu fiquei um tempo ali ainda deitada, acordada, pensando demais na situação, chorei muito. Eu coloquei na minha cabeça que tinha coisa errada, que estava acontecendo alguma coisa e ponto. Então eu acredito que por conta disso, né, por eu ter chorado muito antes de dormir, por ter pensado demais na situação antes de dormir, eu acabei sonhando com isso e sonhei que o meu marido estava me traindo. E no sonho eu descobri pela Alexa, no sonho.
E no dia seguinte, quando eu acordei, eu fiquei encanadíssima com o meu sonho. Só que eu pensei comigo assim, é só um sonho, para de ser louca. E comecei, tipo assim, a pensar positivo. O dia passou e eu só pensava naquele sonho. Até que de noite, antes de dormir, eu não resisti e eu fui ver o histórico da Alexa. Então, tô eu lá passando os dias, né, lá do histórico, até que chegou num dia onde meu marido tinha pedido luz vermelha e funk pesadão. Claro que eu estranhei, porque, gente, luz vermelha, vamos lá, a gente sabe pra que serve. Continuei descendo e novamente encontrei a mesma coisa, luz vermelha e funk. Desci mais um pouco e achei novamente a mesma coisa, só que dessa vez foi pior. Enquanto ele falava pedindo a luz vermelha, deu para ouvir lá no fundo a voz de uma mulher chamando pelo nome dele. Nossa, eu fiquei maluca. Como a minha mãe já estava melhor, arrumei as minhas coisas e voltei para minha casa, só que de surpresa. Mas eu não fiz nada, eu aguentei dias e dias calada, porque, gente, eu queria muito descobrir quem era. Até que os dias foram se passando, eu fui investigando. Foi quando eu descobri que essa amante dele era a própria supervisora dele e ela também era casada. Então pensei comigo, não vai ficar assim. Esperei ele dormir de madrugada, peguei o celular dele, fiz backup de todas as conversas dele. Não chegou a aparecer a conversa inteira, mas algumas partes eu consegui pegar e sim, tinha conversa dele com ela. Tirei print das piores partes da conversa deles, onde realmente entregava eles. Tirei print, postei pelo Facebook dele e marquei ela. E em menos de meia hora, o caos já estava feito. E sabe o pior? Quando o meu marido descobriu que foi eu que tinha feito aquilo, ele começou a me xingar, chorando, dizendo que eu tinha acabado com a vida dele. Resumindo, gente, eles foram mandados embora. O marido dela também largou dela e eu voltei para minha cidade. Eles não ficaram juntos, na verdade, essa amante dele já tá até com uma outra pessoa. Atrás de mim, o meu ex, ele nunca veio. Só que direto ele comenta com alguns amigos em comum que nós temos que ele sente minha falta, que ele se arrepende muito do que ele fez, só que ele tem medo de chegar em mim e pedir mais uma chance. Mas espero que ele nem venha, afinal já é bem tarde e eu tô aqui, ó, recuperando meu tempo perdido. Ah, comprem uma Alexa, é sempre bom. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho.